É. Boa tarde, Sofia. Boa tarde, Thales. Vamos ver nas câmeras. Tarde. Vocês assistem a aula pelo celular? Eu tô tentando entrar pelo computador, mas eu não tô conseguindo. Entendi. Não, é Eu porque não tenho computador. se vocês assistem pelo celular, é interessante deixar o celular deitado para você ver a tela toda, senão quando eu colocar aqui a outra imagem, vocês não vão ver bem, tá? No caso, vocês só vão ver essa parte do meio. Por exemplo, a parte do canto direito aqui acaba não vendo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Isaac, Acho que Wallace. não vai entrar muita gente não, porque o plural do celular ele não fornece e-mail. Você falou que a gente só pode entrar com o e-mail do plural. Quem tem computador geralmente consegue até, mas o de celular é mais complicado de conseguir. Mas eu ensinei, eu mandei Acho que eu 3 vídeos, consegui o e-mail. tá? Ensinando vocês como vocês vão poder ter acesso à aula usando o celular e o notebook. Então, vocês podem usar isso pelo computador, pelo celular, vai dar a mesma coisa. No celular, às vezes, ele dá algum problema, aí eu mandei um vídeo extra. São 3 vídeos, um de notebook e 2 de celular. E nesse vídeo eu mostro como vocês conseguem um e-mail institucional, porque dá uma pequena diferença de como vocês vão fazer os dois, tá? Então, só essa diferença aí que é importante vocês ficarem atentos. Eu entrei certo aí, né, professor? Oi, Paulo. Tá com o do plural meu, né? Tá certinho. Isso. O seu tá ok. Quando não tá ok, vai aparecer mensagem aqui para eu permitir e aí eu acabo não permitindo, tá? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu dizer, perguntar se assistiu o vídeo. Porque no vídeo eu mostro. Eu acho que a galera tá assistindo o vídeo, porque na aula anterior tinha 20 pessoas. 20, 19.
Deixa eu... Só um minutinho, tá, gente? Eu vou mandar de novo aqui. Vou só reenviar o vídeo aqui pro pessoal de novo, para eles verem como que faz aqui. Porque assim, por que vou bater nessa tecla até o pessoal, todo mundo conseguir? Porque senão acaba que não faz, tipo, acostuma a fazer do jeito incorreto. Aí vai até o final do ano, né? Se a gente continuar assim. E assim, por mais que seja chato, tá, gente, eu fazer isso com vocês, é só porque senão vocês acabam não fazendo da outra maneira, tá? Por isso que eu tô pedindo, solicitando que seja feito assim. Que aí todo mundo vai fazer de boa, não vai dar mais problema, e aí não corremos o risco de algumas pessoas acessarem a aula sem ser da turma, tá? Então vou pedir pro Thales, pro Isaac, pro Wallace e pro Gabriel ligarem as câmeras para a gente estar iniciando nossa aula. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre modelos físicos e sobre a ciência tecnológica, como a gente, né, nós começamos na última aula falando sobre o método. Na verdade, a gente começou falando sobre física, ciência e tecnologia, mas hoje a gente vai falar sobre modelos físicos e o método científico, tá? Eu acabei pulando aqui, deixa eu... Pulando não, desculpa. Eu acabei até mandando o título errado da aula, deixa eu só... Depois eu corrijo lá no grupo. Mas nós vamos falar sobre ciência... Não, sobre os modelos físicos, tá? Que existem. Então vamos lá. Eu vou, como eu venho fazendo sempre, vou tirar o print e vou mostrando aqui para vocês. Então a gente vai discutir um pouco sobre os modelos físicos, muito importante nos dias atuais, para a gente compreender algumas coisas e aplicarmos outras, tá? Então, nos modelos físicos é importante ressaltar o seguinte: é muito comum, pessoal, a gente criar regras, modelos para facilitar o dia a dia, para facilitar nossas visualizações e para facilitar alguma coisa. Ou seja, os modelos são criados para facilitar a nossa vida, tá? Um ponto que é muito importante da gente citar aqui, e aí é o seguinte, eu sei que vocês vão me odiar por isso, mas eu vou acabar tendo que excluir vocês da aula que fico com a câmera desligada, tá? Então, me perdoem se acaso vocês forem desligados da aula. Mas, enfim, os modelos são criados para facilitar, por exemplo, a visualização das nossas ideias. Exemplo, vocês podem perceber que na minha aula, o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Eu crio um modelo no meu computador, deixei salvo, e quando eu vou dar aula, eu tiro essa imagem, mostro isso aqui. Eu posso colocar uma câmera com o meu rosto aqui no meio, para vocês me verem maior. Eu posso colocar ali no canto, somente clicando em algumas coisas, em alguns botões aqui no programa que eu uso, tá? O OBS. Posso mostrar o navegador, posso mostrar aqui a apostila digital para vocês verem, posso mostrar algumas coisas, eu posso criar um padrão. Vou dar uma aula, posso criar um padrão para a gente estar utilizando nas nossas aulas. Isso é muito importante. O modelo ele é utilizado basicamente para facilitar a nossa ideia, né? As nossas ideias. Então, o que falar dos modelos físicos, tá? Os modelos físicos em si, eles são utilizados para a gente poder compreender comportamentos naturais que a gente vai estudar. Exemplo, a gente pode tentar estudar o comportamento de um gás, que é um assunto que nós vamos estudar no ano que vem. Então, a gente constrói um modelo
e ver se ele funciona. No entanto, o que a gente poderia definir como um modelo em física, tá, gente? Um modelo não significa apenas uma réplica, tá? Uma repetida utilização de um mesmo método ou digamos assim, de uma redução de um objeto. Como o modelo de um avião ou de um navio, por exemplo, tá? Você pega lá uma maquete de um avião e você tenta fazer ele reduzido para poder representar um avião real. Bom, um modelo significa uma ideia, uma imagem, um sistema de conceitos que tem a intuição, que tem o objetivo de mostrar o fenômeno no qual nós estamos estudando. Então, o modelo físico tem essa característica. Pode ser uma ideia, pode ser uma imagem, pode ser uma maquete, pode ser uma fórmula que tenta mostrar para a gente, que tenta representar para a gente um modelo de um fenômeno, né? Um fenômeno que nós estamos estudando, que nós estamos investigando. Por exemplo, quando falamos em criar um modelo para o Sol, não estamos imaginando um Sol de verdade, só que em escala menor. Nós estamos imaginando, por exemplo, algo que representaria, tá, as descrições de fenômenos físicos que estão ocorrendo no interior do Sol. Muitas vezes pode ser um brinquedo, pode ser algo redondo, amarelo, brilhante, mas que tenha significado. Mas quando falamos de um modelo físico para o Sol, não de um modelo para representar o Sol no dia a dia, mas um modelo físico, nós estamos querendo investigar algo que faça o que o Sol faz. Tá? Aquecer, ter as reações nucleares que tem no seu interior. E esse modelo pode descrever a composição química do Sol, tá? As fusões e reações nucleares, e pode também mostrar a transmissão e a emissão da luz e calor que o Sol costumeiramente faz, tá? Entre outros fenômenos físicos. E quando eu falo físico, não é um fenômeno palpável, assim, é redondo e tal, não. É um fenômeno físico em termos de reações físicas que o Sol pode colocar. Bom, esse modelo deve ser capaz de fornecer dados para que possamos observar, constatar e medir, para assim fazer a comparação entre o modelo criado e a situação real. Então, o modelo físico tem essa característica, tá? O que não é tão fácil, vamos colocar assim, de ser visualizado. Eu vou mostrar uma imagem aqui que vai simular um negócio interessante para a gente. Deixa eu copiar ele aqui. Então, lembrando, né, a ideia dos modelos físicos, dos modelos de um modo geral é facilitar, e do modelo físico é informar para a gente coisas referentes ao que nós estamos estudando. Deixa eu pegar a cor vermelha aqui, ó. Aqui nós temos um recorte, tá, pessoal, da luz do Sol. Ou seja, para a gente estudar o Sol, os cientistas, na verdade, eles observam o Sol em diferentes comprimentos de onda. Que no futuro, quando a gente estiver estudando ondulatória, vai fazer mais sentido para a gente. Quando fala em comprimentos de onda, é que a gente está modificando a frequência das cores que nós estamos enxergando, resumidamente, tá? Então, nós temos aqui a superfície do Sol, a luz visível. Nós temos aqui a superfície com imagem magnética. Nós temos aqui com a luz ultravioleta, tá? A cosmosfera superior, que seria basicamente, imaginando aqui as explosões que estão acontecendo. Nós temos a luz ultravioleta, tá? Mas daqui você percebe uma cor azulada, e aqui esverdeada, e aqui com uma cor amarelada, tá? Então, são modelos aí. Bom, uma coisa que é importante a gente ressaltar em termos de modelos físicos é que nenhum modelo é perfeito. Muitos modelos são simplificados justamente para que ele não tenha tanta complexidade do que o objeto real. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai resolver problemas matemáticos na física, como estudar a velocidade de um carro, por exemplo, de Cassis para Cuiabá, nós acabamos não estudando, tá, gente, a velocidade em todos os pontos, porque isso seria muito complexo.
Então a gente acaba fazendo o quê? Velocidade média, que provavelmente vocês estudaram um pouco no nono ano, que a velocidade média é dada pela velocidade final menos a velocidade inicial. Melhor, seria basicamente isso, mas é delta S sobre delta T, tempo, distância dividido pelo tempo, tá? Para saber a velocidade média. Falei equivocadamente, tá bom? Então a gente simplifica os problemas, tá? Porque senão muitas vezes é impossível estudar um fenômeno com todas as complexidades que ele apresenta. Por essa razão, pessoal, os modelos são sempre testados para que possamos verificar alguns pontos importantes. Primeiro, que eu acho que é o mais importante, o quanto ele explica o fenômeno real, tá? Que é muito importante isso, o quanto um modelo físico ele vai explicar para a gente a situação real, quanto ele se aproxima do real, e se pode ser melhorado, ou se você precisa simplificar ele mais para poder aperfeiçoar, para poder ficar mais completo e preciso na sua medição, tá? Um exemplo, associamos elétrons e prótons a minúsculas esferas quando a gente está explicando o modelo do átomo para o aluno, tá? Isso vocês podem ver em química e física, tá bom? Podemos usar esferas para representar o elétron, mas isso não significa que eles são esferas, tá, gente? Que eles sejam de fato esferas. Os modelos permitem mais facilmente que as consequências das teorias possam ser deduzidas e testadas experimentalmente. Isso nos fornece, tá? Isso nos permite, então, supor que os átomos colidem segundo as mesmas leis de colisões que, por exemplo, duas bolas de sinuca vão se chocar, tá? Podemos tentar verificar experimentalmente essa analogia que foi feita aqui, como vocês podem ver na página, pelo menos para mim, a página 7 da apostila. Eu não sei se da de vocês é a mesma página, porque como eu comentei com vocês. Duas coisas que foram citadas aí agora nessa explicação e que talvez vocês podem acabar não vendo, não lembrando, é o seguinte. Deixa eu limpar aqui, mostrar para vocês, tá, gente? É a definição de próton e elétrons, tá? Antigamente acreditava-se que a menor partícula de um corpo, de um objeto, eram os átomos, tá? O nome átomo vem de origem grega, tá? De não divisível. Mas aí, né, passado o tempo, descobriram que o átomo ele é sim divisível e possui partículas menores, que são, por exemplo, os prótons e os nêutrons. E os elétrons. Os prótons são partículas de carga positiva. A gente vai estudar isso no terceiro ano do ensino médio, tá bom? Vamos estudar bastante isso aí. E, para ser mais específico para vocês, eles se encontram dentro do núcleo do átomo. E os elétrons são cargas elétricas subatômicas, ou seja, menores do que um átomo, dotado de cargas elétricas negativas. Na verdade, a gente definiu como sendo carga negativa, tá? E eles encontram-se ao redor do átomo, no que nós chamamos de eletrosfera. Então, imagina o átomo mais ou menos assim, ó. Nós temos aqui no seu interior, vamos formar aqui um núcleo e umas camadas que ficam ao seu redor. Imagina assim, planetas girando em torno do Sol. No núcleo, imagine o Sol. Lá dentro vai ter os prótons e os nêutrons, tá? Cargas elétricas positivas e cargas elétricas sem carga, que são os nêutrons. E na eletrosfera nós vamos ter os elétrons que ficam orbitando o núcleo do átomo, tá bom? Então, isso aqui é interessante de mostrar para vocês aí, por conta das interações aí entre esses pontos importantes que foram citados na aula, que eu não sei se vocês já viram isso no ensino fundamental, porque a gente ou se vocês já começaram a ver isso em química, tá? Eu não tenho material de química para saber se vocês já viram esses conceitos, tá bom? Bom, os modelos que resistiram a vários testes e que fazem o seu serviço de forma satisfatória na física são considerados como conteúdos das teorias físicas, tá? Exemplo, a teoria da relatividade geral de Einstein, que previa a existência de corpos celestes denominados buracos negros, que não tem como a gente ver eles, tá? Mas eles existem. Inicialmente, isso é considerado como sendo um absurdo teórico, tá? Uma conclusão absurda por conta da teoria de Einstein.
Mas atualmente a gente já sabe que eles existem e que, inclusivamente, há pouco tempo foi mostrado para a gente a primeira foto de um buraco negro, que na verdade não é a foto do buraco negro em si, mas da luz que é absorvida ao redor por conta do grande aquecimento das partículas ao seu redor. Aí, essa luz que é projetada através do aquecimento, a gente consegue enxergar eles sem problema, tá bom? Bom, e aí a gente poderia estar falando sobre diversos pontos diferentes ou diversas teorias físicas aqui, mas a gente já vai fazer isso pelo ano inteiro, né? Como você já deve imaginar, a gente vai passar o ano inteiro estudando as teorias físicas, tá? Bom, vamos lá. Tá normal para você? O que foi que aconteceu, pessoal? Tá travando, Liliana? Então pode ser que seja a sua internet que está fazendo travar. Se está normal para os outros, pode ser que seja a sua internet, tá? Verifica se você não está no 3G, no 4G. Vamos lá, então deixa eu mostrar agora para vocês. Ponto novo é justamente nós falarmos sobre o método científico. Nós falamos sobre o modelo, como que é gerado um modelo científico, agora vamos para o método. A pergunta seria... a primeira pergunta que a gente poderia ter em mente é o seguinte: será que os cientistas, nas suas mais diversas áreas e especialidades, atuam na produção do conhecimento científico por meio da utilização de uma metodologia universal? Existe um método universal que pode garantir com que esses cientistas cheguem com objetividade no tratamento da pesquisa e no reconhecimento dos resultados que eles estão abordando? Então, essa seria uma pergunta razoável de ser feita, que é uma das perguntas que tem para a gente como motivação para nós estudarmos isso, tá, gente? Bom, essa é uma questão polêmica, tá? Saber se existe um método, existe alguma forma de fazer isso de maneira que sempre vai dar certo, sempre vai ser objetivo, que sempre chega um resultado interessante, tá? Essa é um grande problema, um grande debate entre os teóricos, tá? Porque, digamos assim, é notório que o meio científico às vezes quer traçar uma forma ideal para você poder chegar no modelo perfeito, tá? Deixa eu ver aqui. Quem que levantou a mão? Fala, Liliana. Você pode voltar um pouquinho? É por causa que estava travando muito para mim, só agora deu certo. Bom, a gente começou falando, Liliana, sobre os modelos físicos. Então, eu comentei com vocês o que é um modelo. Então, a ideia de um modelo é você facilitar, visualizar algo que possa trazer as características de um objeto que está sendo estudado. Foi dado o exemplo do Sol, tá? Que o modelo do Sol, do ponto de vista físico, do ponto de vista comum, é você pegar um brinquedo redondo, brilhante, geralmente no formato amarelado, laranjado, para representar o Sol. E que geralmente, os desenhos, por exemplo, do Sol, para representar o Sol, eles geralmente ficam no formato redondo com uma camada mais ou menos assim. Isso, de fato, na física não representa o Sol. O que representaria fisicamente o Sol é um modelo que mostraria também junto, tá? Que mostraria junto dele as reações químicas, o calor e a luz emitida pelo Sol, tá? Então, é muito importante que isso aconteça, tá? Então, no final da aula eu vou conversar lá no grupo. Lá. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui na apostila, tá? Então, e agora a gente vai falar a gente falou sobre um modelo físico, tá? Que é um modelo ideal, e que geralmente, Liliana, o modelo físico, ele tenta, independente do problema, geralmente ele simplifica a situação, ele tira os excessos que fazem com que o problema fique muito complexo de ser resolvido e tenta simplificar ao máximo. Por exemplo, nós estudaremos neste ano a força. Nós vamos calcular a força normal, força-peso, a atuação da força como uma agente que está associado ao movimento.
Porém, existem alguns tipos de força que deixam uma questão tão complexa e tão difícil que no próprio exercício ele diz assim, ó, desconsidere essas forças. Exemplo, quando a gente está estudando um corpo caindo do céu, que a gente chama de queda livre, existe uma força que nos exercícios é desconsiderada, que é chamada de força de resistência do ar. Porque se você coloca a resistência do ar, fica muito complexo de se resolver, tá? Então, a ideia do modelo científico, muitas vezes, é você simplificar a situação para que fique mais fácil de ser resolvido, ou que você consiga resolver, porque às vezes não dá para resolver, e que a explicação dele seja próxima, o mais próximo possível da situação real, tá? Por isso que vocês vão ver muitas questões durante o ano, né, durante o ensino médio, questões que vão dizer assim, ó, não considere tal informação, ou desconsidere essa situação para que o problema que você está querendo resolver seja mais fácil de se resolver. Claro que isso, no fundo, não significa que vai ser fácil, mas pelo menos vai ser mais fácil do que se fosse um problema com o objeto. Tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre o método científico. Então, eu comecei falando um pouco sobre o método científico e falando para vocês que há uma discussão se existe um método científico padrão para você chegar com objetividade e com clareza nos resultados, tanto para poder elaborar o problema, quanto para resolver o problema, tá? Os termos científicos, gente, leis e teorias, são muito comuns no estudo da física. Então, vocês vão ver bastante gente falando sobre leis e teorias da física. Exemplo, as leis de Newton, tá? Ou a teoria do Big Bang, que são termos usados dentro do método científico para poder garantir e dizer para a pessoa, olha, isso daqui é comprovado, isso daqui é o que é aceitável, tá? Exemplo, as leis de Newton é algo que já foram comprovadas, mas, por exemplo, a teoria do Big Bang é a teoria que é mais aceita hoje como origem do universo, tá? Aí, continuando aqui, a gente tem o seguinte, ó, Galileu Galilei, físico, matemático, astrônomo, filósofo, ele lançou os fundamentos de um método que mais tarde seria chamado de método científico, tá? Foi aquele mesmo carinha que, na antiguidade, nos seus experimentos, a igreja fez ele, ou ele negava o que ele havia descoberto, ou ele ia morrer, tá? Então, ele negou o que ele havia descoberto para não morrer, tá? Bom, diante da busca de explicação para os fenômenos da natureza, Galileu Galilei, tá? Ele simplesmente começou a observar e, na verdade, assim, nas suas pesquisas, ele sempre priorizava a observação dos fenômenos naturais. Então, ele primeiro fazia a observação. Então, nesse método, as causas de um fenômeno postas pelo pensamento na forma de hipóteses eram sempre verificadas e comprovadas inicialmente pela observação, experimentação e interpretação dos dados da natureza. Esse método, introduzido por Galileu, é absolutamente oposto ao método escolástico medieval, no qual a observação criteriosa dos fenômenos físicos era pouco ou nada considerado, tá? Esse método científico foi aperfeiçoado ao longo do tempo e representou um grande avanço no desenvolvimento da física dos séculos 17 em diante, tá, gente? Principalmente no século 17 e 18. Nos dias de hoje, os historiadores e filósofos da ciência têm colocado em dúvida a concepção rígida, o caráter normativo e os aspectos formais e metodológicos do método científico. Afirmo que as pesquisas atuais têm se afastado bastante desse modelo idealizado, que seria o modelo de Galileu Galilei, tá? De qualquer forma, como ele trouxe importantes contribuições para a ciência no século XVII, vale a pena conhecer algumas dessas etapas que a gente vai ver na página seguinte, tá? Se vocês continuarem aí, lendo na apostila, bom? Só uma coisa que é legal de falar para vocês, ó, é que as leis científicas são as descrições, resumos ou afirmações sobre uma variedade de experimentos, e uma teoria científica apresenta as explicações dos resultados e observações
explica como certas coisas acontecem ou por que elas acontecem. Assim, as leis descrevem as coisas que acontecem e as teorias explicam por que elas acontecem, tá? Então, a gente tem essas duas opções aí. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Vejam que, por enquanto, está muito light esse ano, tá? A gente está conversando, está mais conversando. Mas no futuro, é claro, a gente vai ver bastante coisa em relação bastante coisa em relação a cálculo, tá? Mais para frente a gente vai ver isso aí. Mas vamos lá, continuando aqui, para a gente poder encerrar aqui a nossa aula, que já está acabando, em relação ao método científico, uma coisa que é importante aqui, tá, gente? Independentemente se o seu futuro você quer fazer, por exemplo, física, ou química, ou biologia, que tem bastante a ver com esse método científico, independentemente da área que você for escolher para fazer faculdade, entenda uma coisa, tá, gente? Vai ter métodos que vocês vão ter que seguir, tá? Métodos científicos para elaboração dos trabalhos de vocês, tá? Então é muito importante uma coisa como essa, tá bom? Eu vou estar passando mais tarde uma tarefa para vocês lá na plataforma, uma tarefinha. Então peço que vocês entrem, façam sempre as tarefas que estão lá, tá bom? Se os colegas de vocês estiverem com raiva, porque eu não deixei eles entrarem, explique, eu vou estar explicando para eles também, mas avisem a eles, não é porque o professor precisa que vocês entrem, tá? Pela plataforma. Algumas pessoas tentam entrar e dá problema. Mas aí eu me questiono se viu os vídeos que eu mandei, tá bom? Então, se eles disserem não está conseguindo entrar, avisa assim, ó, vê os vídeos lá que o professor mandou, que aí você vai saber como que você vai proceder para entrar na aula. Os meus colegas, né, os outros professores, estão mandando o link para todo mundo acessar a aula pelo WhatsApp. Eu quero que tudo fique padrão pelo plural, tá? Eu em particular, mas é a minha visão, tá? Para ficar melhor de visualização de vocês, do conteúdo e das atividades, tá certo? Então, pessoal, um grande abraço para vocês, aí um bom resto de semana, aí um bom final de semana e até segunda-feira, viu? Falou, pessoal. Professor, Diga. só uma coisa. Uma grande parte da sala não está conseguindo entrar, parece que eles não